Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e merece ser louvado e engrandecido nesta noite. Queremos louvar também o nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, e que é digno de merecer e merece toda a honra, glórias e louvores nesta noite. Louvamos também a pessoa do Espírito Santo, que assim como o Pai, o Filho é Deus, Ele o é e também merece ser adorado. Queremos glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que de forma bondosa nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesta escala, quando recebemos do gabinete do pastor a orientação de estarmos atendendo esta noite. Essa escala nos trouxe muita alegria e me sinto muito honrado em estar aqui com os irmãos. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marcos, que já passou aqui nesta noite e já nos deixou bastante à vontade. Louvar a Deus pela vida do nobre presbítero que coordena aqui esta área. Louvar a Deus pela vida dos demais que aqui estão conosco. Agradecer a Deus por vir aqui mais uma vez. Já estivemos aqui em outros momentos, mas não como este, escalado, cumprindo a escala do nosso pastor presidente, e por isso eu quero agradecer ao jovem Kenneth, tomou a iniciativa de preparar a carta e enviar ao gabinete do nosso pastor. Deus abençoe, muito obrigado pela deferência em nosso nome. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmão jovem. É um irmão com menos cabelo do que eu, de outra mãe, mas que Deus me deu a amizade desse servo de Deus. Irmã Lucy também, nossa amiga, Deus abençoe, muito bom estar aqui com vocês. Meus irmãos, foi nos dado a oportunidade de estarmos tratando a palavra de Deus nesta noite. Eu quero parabenizar também toda a mocidade, a campanha evangelizadora, por mais um ano de evangelismo. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Foi escolhido um tema e foi nos repassado o tema que já foi lido, inclusive pelo nosso companheiro que nos antecedeu, que está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, o texto muito conhecido da palavra de Deus, que nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quantos podem dizer amém? Mas paralelamente a esse texto eu quero fazer a leitura de um outro texto também, onde estávamos pensando sobre este tema que foi nos falado, nos veio na mente um texto que eu quero paralelamente também ler convosco, que está escrito no livro, quero dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, quando falamos sobre a graça de Deus e a sua misericórdia, nos vem logo em mente esse texto, versículo de número 24 apenas do capítulo 15 do livro do Evangelho de Lucas, que diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra graça na Bíblia tem um significado muito amplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa palavra tem uma abrangência muito grande. No Antigo Testamento, a palavra graça é a expressão ren. Ren significa misericórdia, favor não merecido, significa ainda afeição ou dádiva que é dado a alguém, que é dada a alguém. A mesma palavra, a palavra graça, no Novo Testamento aparece com um significado muito parecido da expressão do Antigo Testamento. A palavra graça no Novo Testamento vem da palavra charis, e a expressão charis significa presente, dádiva imerecida, benevolência ou favor que é dado a alguém. A palavra charis é a palavra muito conhecida do Novo Testamento, pois é desta palavra que vem uma outra expressão
que aparece no texto grego, que é a expressão charisma. A expressão charisma significa dádiva, presente, benevolência. Ainda pode ser traduzido a palavra charisma como um dom. A palavra dom tem a ver com aquilo que é dado de forma gratuita. A palavra charisma é dessa mesma expressão que deriva uma outra expressão grega também, que é a palavra charis, que em português veio a palavra muito parecida com esta, que é charme. E quando nós olhamos para a tradução na língua portuguesa para charme, nós entendemos que isso pode ser sinônimo de beleza. Em outras palavras, a graça é a beleza de Deus que é distribuída ao homem quando ele ainda sequer merecia. O texto que foi lido como o tema para esta festividade é interessante, porque o versículo 11 nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado. E quando nós olhamos para esta expressão, aparentemente alguém pode até deduzir de que houve alguma falha, algum erro, já que a expressão graça no português é uma palavra feminina, e o ideal seria, provavelmente alguém pode pensar assim, porque a graça de Deus se há manifestada e não manifestado. Mas foi por isso que fizemos questão de trazer a definição antes da palavra charisma ou charis como presente, e é por isso que pode ser manifestado, apresentado, um presente que foi apresentado aos homens. E esse presente que todos nós conhecemos é a pessoa inaudita do Senhor Jesus Cristo. O capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas que lemos trata da história muito conhecida e que, ao meu ponto de vista, retrata o que é a graça de Deus de uma maneira extraordinária. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas nos apresenta não só a graça de Deus, mas a consequência da graça de Deus sobre a vida do homem que está afastado do seu Senhor. E quando nós estávamos pensando sobre estar aqui nesta noite, decidimos fazer esse paralelo entre o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, e o texto de Lucas, capítulo 15, versículo de número 24. A história deste jovem que tinha tudo em casa e que todos nós conhecemos muito bem. Ele sai e vai esbanjar aquilo que o seu pai tinha lhe dado. Esse texto que lemos do Evangelho de Lucas é conhecido como o filho pródigo, e a palavra pródigo quer dizer aquele que gasta, significa aquele que esbanja. É por isso que alguns chamam de o filho esbanjador. É o filho que acabou tudo o que tinha, aquilo que o pai lhe tinha dado por graça. O filho de alguma forma não trabalhou para receber aquilo. A herança que ele pede ao seu pai, ele recebeu sem fazer esforço algum. O capítulo de número 15, o versículo de número 11 em diante, nos mostra esta narração desta parábola, em que o filho mais jovem pede ao seu pai que lhe dê tudo o que era de sua herança, a parte de sua herança. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós conseguimos encontrar aqui a graça de Deus. Em primeiro lugar, aquele jovem, por aquilo que ele havia feito, ele não deveria levar absolutamente nada, mas o texto nos diz que ele saiu com muita coisa. Ele saiu com tanta riqueza que o nome dessa parábola é aquele que esbanja, a parábola do filho pródigo. O fato dele levar algo consigo sem que ele tivesse sequer trabalhado, isso já mostra de que o pai daquele jovem lhe deu algo que ele não merecia. E é por isso que eu entendo que esta parábola é um retrato da graça de Deus para com os homens. Nós não merecíamos aquilo que Ele nos deu,
Nós não plantamos para ter aquilo que Ele nos oferece, nós não trabalhamos por isso, mas por sua graça Ele manifestou o seu Filho e nos deu a salvação eterna. Glória a Deus. Eu não quero falar sobre esse filho, porque acredito que é muito conhecido. Eu quero falar apenas sobre o pai. Quais foram as atitudes graciosas que o pai teve para com este filho esbanjador? Eu apenas quero citar alguns versículos muito rapidamente que falam sobre este filho esbanjador, como por exemplo o versículo 12 e o versículo 13, que nos mostra e nos diz a palavra que o filho mais moço disse a seu pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. O versículo 13, a parte A, nos diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu da sua casa e foi embora. O texto nos diz de que ele pede ao pai sua herança, e o pai, de forma graciosa, deu a herança àquele filho. Todos nós sabemos de que uma herança, ela só é dada a um filho após ou pós-morte dos seus pais. Mas o texto nos mostra de que o pai, ainda em vida, deu a herança ao seu filho. Há quem diga que isso tinha preceitos na lei que permitia isso acontecer, mas o que eu quero dizer é que a regra aqui foi quebrada, e de forma graciosa, seu pai, sem questionar, deu ao seu filho aquilo que ele pedia. Quando nós olhamos para essa passagem, nós conseguimos encontrar aqui a face de Deus, nós encontramos aqui a pessoa de Deus, porque muitas vezes nós fazemos isso, nós pedimos aquilo que, entre aspas, é nosso, sem que tivéssemos, como eu já falei anteriormente, feito nada para merecer, e vamos embora e viramos as costas para o nosso pai. Eu diria que essa fase da vida desse jovem é a fase da rebelião, mas o versículo de número 13, que é a parte B deste versículo, nos diz que ele partiu para uma terra longínqua. E eu colocaria aqui uma segunda fase na história desse jovem, desse filho esbanjador, que eu chamaria aqui de a fase da separação. Ao pedir ao seu pai sua herança em tempo inoportuno, isso já mostra uma ingratidão daquele filho. E ir para uma terra longínqua mostra ainda mais. A pergunta é: por que ele não ficou em uma terra próxima à casa do seu pai? Por que ele não ficou nas vizinhanças? Porque a lógica é essa, de que os filhos estejam próximos o quanto mais possível dos pais. Quando não for possível, é claro que se entende. Mas por que é que esse filho foi para uma terra longínqua? Eu chamaria aqui de a fase da separação do seu pai. O versículo 13 ainda, a parte C desse versículo, nos diz assim a palavra de Deus, quando olhamos para a parte final do versículo de número 13: e ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Pedir aquilo que ele não plantou, aquilo que ele não colheu, aquilo que ele não trabalhou, fora de época, já mostra algo grave. Ir para uma terra longínqua, mais grave ainda. Mas esbanjar aquilo que ele não trabalhou mostra um estado de devassidão muito grande. Você gastar aquilo que você trabalhou para um dia possuir é normal, mas você desbanjar algo que você sequer bateu um prego é algo, no mínimo, irresponsável. Mas o texto nos diz de que ele foi para essa terra longínqua e gastou de forma irresponsável. O versículo 14 nos mostra e nos diz que ele chega a um estado de pobreza muito grande, porque a palavra diz que ele começou a padecer necessidades. Eu chamaria aqui na história desse filho esbanjador essa fase de a fase da pobreza, porque geralmente quando estamos distante do Pai eterno, e aqui eu me refiro a Deus como nosso Pai, quanto mais distante ficamos dele, mais distante estamos da bênção que ele pode proporcionar para nossas vidas. Aquele jovem tinha, como eu falei, a graça ao seu acesso,
um presente que ele não merecia o seu acesso, e ele vai para uma terra longínqua e padece ali a pobreza, porque o texto diz que ele padeceu necessidades. A história se desenrola e o texto nos mostra ainda no versículo número 14 que ele sai da pobreza e entra no estágio da miséria, porque o versículo nos diz: e desejava ele comer, e desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu chamo isso aqui de o estágio da miséria. E volto a dizer mais uma vez: quanto mais nos afastamos da graciosa presença do Pai eterno, nós entramos em uma situação ainda mais caótica no mundo espiritual. Mas o que eu quero pontuar, e agora sim trazer mais ênfase a esta mensagem sobre a graça de Deus, está a partir do versículo de número 17, porque no capítulo de número 15 e o versículo de número 17 nos diz a palavra de Deus: e caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O filho sente falta da graça que tinha na casa do pai. Ele sente falta dos benefícios que ele tinha quando estava na casa do seu pai. Ele sente a falta do aconchego do seu pai querido, e o texto diz de que ele cai em si. E o versículo de número 17 nos mostra pelo menos dois momentos: o momento do arrependimento, quando diz que ele caiu em si, e o momento do retorno, porque o versículo 18 nos diz: e levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E é aqui, meus amados irmãos, que eu gostaria de mostrar como é que a graça de Deus se manifestou na vida daquele jovem, e que de alguma forma aponta para como ela se manifesta na nossa vida hoje. O texto nos diz de que ele se arrepende e ele volta para a casa do seu pai. E provavelmente, se fosse um de nós que estamos aqui, poderíamos estar com o coração angustiado com aquele filho, pois ele pediu a sua herança antes de o seu pai falecer. Talvez algum de nós aqui, se fôssemos nos colocar no lugar daquele pai, estaríamos esperando aquele filho de uma maneira diferente. Mas o texto nos mostra como é que a graça de Deus se manifesta na vida do homem que está distante do seu Pai eterno. Todos nós um dia, em Adão, estávamos próximos ao nosso Pai, mas um dia nós decidimos ir para uma terra longínqua, ficar distante da graça do Pai que nos criou. Mas o que nos chama a atenção, queridos irmãos, é que o texto no versículo de número 20 nos mostra qual a primeira característica desse Pai que aponta para a graça de Deus para os seres humanos. E no versículo de número 20 nos diz a primeira característica, que eu entendo aqui como sendo uma característica daquele Pai que se reflete em Deus. O texto nos diz no versículo de número 20 do capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, nos diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se foi aquele filho para o seu pai. E a parte B diz: e estando ainda longe. Eu gostaria que todos repetissem após mim, diga assim: e estando ainda longe, o seu pai o viu. A primeira característica da graça de Deus é que ela nos alcança mesmo quando nós estamos distante dele. Aleluia. É como se aquele pai estivesse aguardando aquele filho voltar. E o texto é muito claro, porque o texto nos diz de que estava ainda longe. Eu acho interessante esta expressão, porque o pai não viu quando ele estava perto, mas o pai o viu quando ele estava distante. E é justamente isso que Deus faz para conosco. Quantos de nós um dia não estávamos distante dele?
Quantos de nós não estávamos como aquele jovem esbanjador em uma terra longínqua, mas enquanto estávamos distante do nosso Pai eterno, Ele estava próximo de nós, porque o seu olhar nos acompanhava, nós mesmo estando distante. E a primeira característica da graça de Deus é que ela nos alcança mesmo quando nós estamos distante do Pai que nos deu tudo aquilo que nós temos. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa do lado e dissesse assim: você foi alvo, mesmo estando distante, do amor do Pai. Glória a Deus. O Salmos de número 139 e o versículo de número 2 nos diz, o salmista: Tu, Senhor, sabes o meu assentar e o meu levantar. E diz o texto: e de longe tu entendes o meu pensamento. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porque ela não alcança só quem está perto, ela alcança quem está distante. Ela vai ao encontro do homem quando o homem está distante. É por isso que Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 17 diz: e vindo ele, evangelizou e trouxe a paz a todos vós que um dia estavais longe. A graça de Deus nos alcança mesmo estando distante. Efésios 2 ainda, e o versículo 13 nos diz: vós que antes estavas distante, já pelo sangue de Cristo agora vocês chegaram perto. Mas veja que um dia, assim como aquele filho pródigo estava distante, muitos do que aqui estão estavam distante, mas a graça de Deus nos alcançou. E essa distância que nós estávamos não era só uma distância física, mas era uma distância espiritual, era uma distância que não conseguiríamos chegar sozinho, mas o seu amor e a sua misericórdia nos alcançou e nos trouxe para perto do seu amor. Aleluia. Porque a graça de Deus se há manifestado para trazer salvação a todos os homens. A primeira característica da graça de Deus que se manifestou para trazer salvação a todos os homens é que ela nos alcança mesmo estando distante. Mas a segunda característica que eu encontro nessa passagem do filho pródigo, que fala muito bem da graça de Deus, ainda está no versículo de número 20, porque o texto diz que o seu pai o viu de longe. Mas eu gostaria que você repetisse logo após mim, por favor, diga assim: e se moveu, diga assim, e se moveu de íntima compaixão. A segunda característica da graça de Deus que se manifestou trazendo salvação aos homens é que essa graça, ela está recheada de compaixão por aqueles que estão distantes. Você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela vem recheada de compaixão. Aleluia. Porque se não fosse essa compaixão, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas o amor de Deus, que é tão grande, que é infinito, que o apóstolo João disse: porque ele amou o mundo de uma tal maneira. E que maneira é essa, João? João diz: eu não sei dizer qual é o tamanho, qual é a profundidade, qual é a altura, qual é a largura desse amor, mas eu sei que ele se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Oh, aleluia. Essa graça de Deus, ela é infinita e por isso ela vem com uma íntima compaixão. Aquele pai poderia estar raivoso naquela noite. Aquele pai poderia estar revoltado porque o seu filho pediu a sua herança a ele mesmo, o pai estando em vida. Ele poderia olhar para aquele filho e chamá-lo de filho ingrato. E às vezes nós somos assim para com Deus. Ele nos dá tanta coisa,
Ele nos dará vida, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Lucas escreveu a fala de Paulo no versículo 24, 28 e 17 de Atos dos Apóstolos, dizendo que nós nos movemos, nós existimos, nós respiramos, nós estamos vivos porque Ele tem nos dado todas as coisas. Sabe por que você está aí hoje, sentado aí neste banco? Sabe por que eu estou aqui? É porque essa graça amorosa de Deus caiu sobre as nossas vidas, nos repousa a compaixão de Deus. E quantas vezes nós olhamos para esse Pai gracioso e viramos as costas? O texto nos diz, no Salmos de número 86, o versículo 15, que Deus é um Pai cheio de compaixão. Romanos, no capítulo de número 12, o versículo 1, nos diz: Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isaías 63:9 nos diz a palavra, que pelo seu amor e pela sua grande compaixão Ele nos remiu. Jonas capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: e não hei o Senhor eu de ter compaixão desta grande cidade de Nínive. Então eu posso dizer que a segunda característica dessa graça que se revelou, trazendo salvação a todos os homens, é porque ela vem recheada de compaixão. Eu gostaria de compartilhar com você mais uma vez esta mensagem. Por favor, diga para a pessoa do seu lado: estamos aqui porque esta compaixão nos alcançou. Aleluia. O Pai se moveu de íntima compaixão. É a graça de Deus. Quando Deus olha para o ser humano, Ele é movido desta íntima compaixão. Aleluia. Mas, queridos irmãos, ainda nesse versículo de número 20, nós encontramos uma terceira característica desta graça de Deus. O versículo de número 20 nos diz assim a palavra do Senhor: e correndo seu pai, lançou-se-lhes ao seu pescoço e o beijou. Quando nós olhamos para esta expressão, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, quando nós retrocedemos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para expressões que nós temos espalhadas na Bíblia inteira, nós encontramos o significado do real sentido do beijo. O beijo era o sinônimo do perdão. É como se aquele pai estivesse dizendo ao seu filho que, pela vergonha que ele lhe trouxe, lhe pedindo a herança, seu pai mesmo vivo, ele deveria ser apedrejado, como está na lei. O texto nos diz em Deuteronômio 12 de que o filho que trouxesse vexame à sua casa, ele deveria ser apedrejado. Mas quando o pai viu aquele filho voltando de longe, que de uma certa forma, ao pedir a sua herança fora de tempo, isso foi um vexame para aquela família. É como se o pai soubesse que aquele filho chegando em casa, ele correria o risco de ser apedrejado e morto. É por isso que ele estava de longe olhando para o filho. Sabe por quê? Porque ele sabia que o dia que o filho decidisse voltar, ele correria risco de morte. Mas o texto nos diz de que ele correu, abraçou seu filho e beijou o seu filho. E sabe qual é essa terceira característica da graça de Deus? É que a graça de Deus, além de nos alcançar de longe, além de vir recheada de compaixão, a graça de Deus é sinônimo de perdão para o filho que está distante do pai. Quando ele beijou o filho, ele estava dizendo publicamente para todos que ali estavam: ninguém vai apedrejá-lo, ninguém vai matá-lo, porque eu estou dando o meu perdão para esse filho, eu estou dando a minha graça para este filho, eu estou dando a nova oportunidade para ele voltar para casa e ser aceito como filho amado. Oh, aleluia. Sabe
sabe como é que essa graça se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens? É quando ela esbanja perdão. Talvez se fôssemos um de nós, não faríamos da forma como este pai fez. Mas eu lembrei aqui no texto de Gênesis 48, verso 10, quando diz: e os olhos de Jacó, porém, estavam carregados de velhice, e já não podia mais ver, mas fê-los chegar seus filhos a ele. E diz o texto: e ele os beijou e abraçou. Quando um pai beija um filho, quando um pai abraça o filho, é como se o pai estivesse dizendo: está tudo bem entre eu e você. O que aquele pai queria dizer para todos que estavam ao redor: não toque nesse filho. Ele foi rebelde até ontem, ele foi esbanjador até ontem, mas o momento que ele volta para casa e ele decide vir para sua casa, ele recebe o perdão do pai, e o perdão é dado por um abraço e por um beijo. O versículo 21 nos mostra a quarta característica que eu encontro aqui na vida deste pai, que pode ser sim caracterizada como uma das características da graça de Deus. O versículo de número 21 nos diz a palavra de Deus: e o filho disse ao pai: pequei contra o céu e pequei contra ti. Aqui é o momento da confissão, porque para ter perdão é preciso ter arrependimento e é preciso ter confissão. Ele se arrependeu quando estava lá entre os porcos, entre as bolotas, as comidas dos porcos. Mas o texto diz que ele se levanta e vem. Isso é a atitude de vir até o pai. Mas quando ele chega diante do pai, versículo 25, é o momento da confissão. Ele olha para aquele pai e diz assim: pai, eu sei que eu pequei contra o céu e contra ti. A expressão céu aqui é uma expressão que aponta para Deus. É como se o filho estivesse dizendo: eu sei que eu pequei contra o pai do céu e contra o pai da terra, mas eu voltei para casa, eu me arrependi, pai. Glória a Deus. A graça viu aquele filho longe. A graça daquele pai foi recheada de compaixão. A graça daquele pai foi recheada de perdão, porque quando ele beija, ele perdoa. Mas tem uma quinta característica da graça de Deus aqui revelada naquele pai. É o que está no versículo de número 22. O texto diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestir. Eu vejo isso aqui como uma característica da restituição. A graça de Deus não cobra juros. A graça de Deus não passa no rosto das pessoas aquilo que Deus fez por elas anteriormente. Mas a graça de Deus, ela é restauradora. Oh, aleluia. O pai olha para os seus servos e diz assim: vá lá e pegue a melhor roupa. Quando o pai corre e beija aquele filho, ele estava ainda provavelmente sujo das lamas onde os porcos estavam. Porque o texto diz: levantar-me-ei, irei. Se ele diz que levantar-me-ei, irei, ele estava no mínimo sentado ou prostrado entre os porcos. Mas mesmo sujo de lama, o pai abraça o beija. Aí no versículo 22 diz assim: preparai a melhor roupa, trazei a melhor roupa. A graça de Deus é assim: quando ela alcança o homem, ela troca as vestes espirituais daquela pessoa. Paulo diz aos Efésios que nós, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos vestes espirituais.
versículo de Isaías 61:10. Isaías diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele, o meu Deus, me vestiu de roupas de salvação. Quando o pai chama aquele homem, aquele filho, e diz assim: traga roupas para eles, ele estava, em outras palavras, dizendo: você está salvo. Você não é mais um escravo, você não é mais um pedinte, você não é um miserável entre os porcos. Você voltou ao estado de filho, você voltou ao estado de herdeiro, você voltou ao estado de amado. Vista as roupas da graça. É como se o pai estivesse dizendo: tu estás perdoado, filho, recebe a roupa da salvação nesta noite. Me caminho para a conclusão desta mensagem. Um outro aspecto que eu acho interessante da graça de Deus revelada nessa passagem é porque o versículo 22 diz que o pai não pediu para trazer só a roupa, mas o pai pediu para trazer o anel que estava na mão do seu filho. Que graça restauradora é essa, irmãos? Que ela pega um ser humano sem nada, perdido, esgotado, e dá roupa nova, mas dá um anel em suas mãos. Sabe o que significa esse anel? Esse anel significa que a aliança que havia sido quebrada foi restaurada. Eu quero dizer nesta noite de que a graça de Deus, ela não somente restaura aquilo que nós perdemos, mas ela restaura a aliança que havia com o Pai. E o versículo ainda de número 23 nos diz que aquele pai chega para todos os seus servos e diz assim: trazei-me o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e nos alegremos-nos. A graça de Deus proporciona alegria aqui na terra e no céu. O versículo número 23 nos diz: alegremos-nos. Mas fecho essa mensagem com o versículo 24. Quando o versículo 24 foi o texto que nós lemos nesta noite, nos diz por que eles deveriam comer e se alegrar. Aí o versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto. O homem sem a graça de Deus está morto espiritualmente. O homem sem a presença de Deus está morto espiritualmente. Não tem vida em si. É o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 2 e o versículo 1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Pai diz assim: olha, ele está no passado, o verbo não está no presente. Ele estava morto, mas diz o texto: mas ele, diga assim, mas ele, diga assim bem forte, reviveu. Diga de novo: reviveu. A graça de Deus, ela traz vida àqueles que estavam mortos espiritualmente. Ela traz vida. Ela não só traz restituição, ela não só traz amor, misericórdia e perdão, mas ela traz vida. Ele estava morto, mas agora está vivo. Aí veja o que é que diz: ele estava perdido. Sem a graça de Deus você está morto, e sem a graça de Deus você está perdido, e eu também. Mas veja o que é que a graça faz. A graça faz o que? Traz vida. Ele estava perdido, morto, mas agora está vivo. E diz: ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Isso é a graça de Deus. Isso aqui é o sinônimo da graça.
Estávamos distantes, mortos e perdidos, mas nós fomos achados por esta graça, porque ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens, não é a alguns, não é a parte, não. O texto diz que ela se manifestou, Jesus se manifestou, que é a graça encarnada de Deus, é a graça em forma de homem. Ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E nesta noite feliz e neste santo lugar, você que veio participar deste culto e quem sabe um dia cantou aqui nesta igreja, não sei, quem sabe você participou de uma escola dominical, você participou de um culto como este, mas hoje você veio a convite da campanha evangelizadora estar aqui nos visitando hoje. Por favor, não me tenha por agressivo, eu vou lhe dizer, mas um dia eu também estive como você, na situação deste jovem aqui, distante do Pai, sem vida espiritual e perdido. Mas assim como a graça se manifestou na vida de todos aqueles que estão aqui, que já servem ao Senhor, nesta noite ela quer se manifestar também a você. Mas para que aquele filho tivesse restaurado a sua aliança com seu pai, para que ele tivesse as suas roupas trocadas, para que ele experimentasse todos os benefícios da graça, como foi falado aqui, perdão, misericórdia, restituição, aliança, para que tudo isso acontecesse, ele precisou decidir e dizer: eu quero. Porque a graça é um presente que é dado, mas não é de uma maneira coercitiva, mas é de uma maneira livre e amorosa, e você recebe se você quiser. E mediante a palavra que foi pregada nesta noite, eu gostaria de perguntar a você que está aqui neste lugar, você que veio a convite, você que ouviu a palavra, você que participou do culto, onde estás? A primeira pessoa que gostaria de dizer: eu quero fazer como esse filho fez, eu quero receber as benesses da graça de Deus. Aqui nós temos pessoas amigas não evangélicas, mas que um dia, provavelmente, muitas delas já estiveram em uma congregação como esta, ou quem sabe, nesta mesma aqui, mas hoje estão distantes dessa graça salvadora do Senhor Jesus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar, onde estás? A primeira pessoa que gostaria de fazer a sua decisão para Cristo. E eu gostaria de pedir a você que está próximo de alguém, que você identifica que essa pessoa não é evangélica ou que está afastada, faça feito aquele irmão lá na porta já fez, olha, ele já tomou a iniciativa e foi lá onde aquela pessoa está lá reforçando o convite para ela. É isso que nós devemos fazer nesse momento, dar um convite, porque as pessoas às vezes elas vêm para cá, elas escutam a palavra, elas participam do culto, mas nesse momento de batalha espiritual fica ali sozinha, e às vezes precisa de um salva-vidas que possa chegar para ela e dizer: eu trouxe a boia para te entregar. E em nome de Jesus nós queremos convidar aquela primeira pessoa que gostaria de fazer a sua decisão para Cristo. Chegue junto dessa pessoa que está ao seu lado aí, coloque a mão no ombro dela e diga a ela que você pode vir com ela, porque esse momento, além de ser um momento de uma batalha espiritual muito grande, é um desafio, porque as pessoas às vezes ficam sozinhas, não tem quem lhe acompanhe, mas faça o papel daquele bom samaritano, chegue perto dessa pessoa e diga: eu te levo até o momento ali na frente. Aqui representa um lugar daquela hospedaria, onde ele foi cuidado, onde foi colocado óleo em suas feridas, onde ele foi colocado em um lugar para curar as suas feridas. Aqui é o lugar da cura, é aqui onde tem um médico chamado Espírito Santo, que ele tem um óleo para passar nas tuas feridas. Eu não sei o que te levou para distante do Pai, eu não sei o que provocou tu ires para uma terra distante, mas nesta noite, em nome de Jesus, é te feito o convite. Onde estás? Que o Espírito Santo nesta noite te dê graça
para que você se levante de onde você está e diga: eu quero receber mais uma vez os benefícios dessa graça. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Quem sabe você já foi batizado com o Espírito Santo. Quem sabe você já teve o gozo da salvação em sua alma, e você hoje está distante, mas nesta noite é noite de restauração. É noite onde o Espírito Santo de Deus, Ele convence, porque a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E nesta noite, em nome de Jesus, onde estás? Que as cadeias nesta noite sejam quebradas. Não são cadeias físicas, porque elas não podem ser vistas, mas são cadeias espirituais. Que você receba nesta noite a libertação. E assim como aquele filho voltou e disse: pai, eu quero começar do zero. Você comece do zero mais uma vez, porque o Pai tem nesta noite graça para te dar. Ele tem perdão da tua vida, e Ele tem restauração da tua vida, mas você precisa querer. E em nome de Jesus, mais uma vez eu te pergunto: onde estás? Onde está uma pessoa amiga não evangélica que gostaria de nesta noite fazer a sua decisão para Cristo? Lembre-se de que a sua vida é como a minha, diz a palavra de Deus no livro de Tiago, é como um vento que sobe e logo se desfaz. Eu não sei até quanto esse tempo desse vento vai estar aí, mas uma coisa eu sei: enquanto a vida há a oportunidade para dizer: eu quero, Senhor, entregar a minha vida a Ti e fazer tudo diferente, porque eu sei que diante de Ti, porque eu sei que ao Teu lado a graça há me alcançado e me trará benefícios, em nome de Jesus. Amém. Se não tem ninguém para Cristo, que Deus te abençoe e que Ele te conceda uma nova oportunidade. Mas saiba de que a tua vida é preciosa para Deus, e nós não sabemos qual é o dia que iremos partir desta terra. Então faça isso enquanto é tempo e receba a graça do Pai em sua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir mais uma vez a cantora Jéssica louvar a Jesus. Glória a Deus. Essa pessoa que está aí do teu lado, que ainda não é crente, que ainda não serve a Jesus, convida ela para vir aqui